Olá, colega. Bem-vindo ao curso GPP Champion, Liderando a Gestão por Processos. O objetivo deste curso é capacitar executivos e gerentes a liderarem a gestão por processo em suas unidades de negócio. Portanto, o curso tem um enfoque gerencial, o que significa que, em vez de entrar em maiores detalhes técnicos, a gente vai priorizar a transmissão dos fundamentos da metodologia, isto é, por que a GPP é necessária, qual que é a sua importância para a competitividade, quais são as premissas básicas sobre as quais se desenvolve a metodologia e como liderar efetivamente sua implementação numa unidade de negócio. A gestão por processos que a gente vai ver aqui é uma metodologia que eu mesmo desenvolvi e a qual venho aperfeiçoando desde 1994. Já foi implementada com sucesso em dezenas de empresas clientes e, portanto, já está validada na prática. No final de cada sessão, eu proponho algumas perguntas de revisão sobre os pontos-chave tratados para que você as responda. As respostas corretas estão sempre na descrição do vídeo. E no final do curso, você poderá obter seu certificado GPP Champion, completando e sendo aprovado na prova final online. Vamos começar então, vendo primeiramente o conteúdo do curso. Cada sessão vai corresponder a uma aula do curso. Na sessão 1, a gente vai dar uma introdução à gestão por processos, partindo do contexto de por que é necessário, né? O que a gestão por processo resolve e quais são os princípios da metodologia, etc. Abordada essa parte filosófica na sessão 1, a gente vai dar primeiro uma visão geral da metodologia como um todo, em suas duas grandes fases. Em seguida, nós vamos detalhar a questão da padronização de processos e a sua relação com a documentação. Na sessão 4, a gente vai ver aquela técnica que é, digamos, a ferramenta central, o coração da padronização integrada de processos, que é o diagrama CIPOC detalhado, não confundir com o diagrama CIPOC que você vê por aí na web. Okay? A gente vai detalhar isso mais adiante. Finalmente, na sessão 5, a gente vai ver as funções e responsabilidades para ter sucesso no ambiente de gestão por processos. E tem ainda um adendo que a gente vai estar vendo alguns casos de implementação, casos reais de implementação. Okay? No final do curso, você pode fazer a sua prova online, também é gratuita a participação na prova. E obtendo uma nota de 70% ou mais, você pode então obter o seu certificado GPP Champion. Muito bem, vamos lá então. Seção 1, Introdução à Gestão por Processos. A ideia aqui é ver os fundamentos da metodologia. Começando pelo seguinte: se você perguntar para uma pessoa como está estruturada a empresa, como é que ela opera, tenho certeza que, na esmagadora maioria dos casos, a resposta vai estar em construir ou mostrar para você um organograma. Então você tem aqui o grande Zeus sentado no trono supremo do Olimpo, acompanhado dos demais deuses e semideuses, até chegar aos mortais. A questão é que tudo isso aqui tem que funcionar como um sistema de negócios enfocado na figura central de qualquer sistema de negócio, que é o cliente. Okay? E aqui já começa uma contradição, porque quanto vale essa estrutura departamental, funcional, vertical para um cliente? Não vale absolutamente nada. Porque o que é que vale para ele? O que é que ele reconhece como valor? É a atenção às suas necessidades. Vamos supor aqui que ele manifesta essa necessidade através de um pedido, qualquer tipo de requisito que ele coloca para a empresa. E vamos ver o que acontece a essa única coisa que importa para o cliente, que é a resposta que ele vai receber a essa solicitação. Então, isso aí cai em algum ponto dessa estrutura, são realizadas atividades, aí passa para outra pessoa, aí para outra pessoa de outra área, assim vai indo, vai passeando, vai processando, até que finalmente sai a resposta para o cliente. Entretanto, como esse pessoal está orientado a cumprir os seus objetivos departamentais,
que acontece? Esse fluxo de processamento, que é o que realmente cria valor para o cliente, está fragmentado, está separado em vários pontos pelo fato de que as pessoas estão trabalhando de maneira isolada nas suas diferentes áreas com seus objetivos locais. O resultado disso é que é lentidão, é reprocesso, acaba impactando negativamente em algum aspecto a satisfação do cliente. Então, resumindo aqui, o fluxo de resposta ao mercado está fragmentado porque ele está subordinado à estrutura vertical. Tá? E se você perguntar assim, essa única coisa que é o que importa para o cliente, esse fluxo de processamento e atenção à sua necessidade, quem que é o responsável disso? Quem que está vigiando que essa coisa seja realizada de forma mais eficaz possível, com máxima qualidade, né? Não existe um responsável. Você pergunta para essa pessoa aqui, não, eu faço essa parte aqui na minha área. E essa outra pessoa diz, não, eu me carrego disso aqui na minha área. Então, não existe ninguém que está pendente, que está aí preocupada com o fluxo total. Bom, então nós estamos vendo uma contradição, tá certo? Que a organização mesma da empresa, ela faz com que o que cria valor para o cliente esteja suboptimizado. Então vamos formular essa contradição fundamental aqui na forma de uma frase, ok? Para servir ao cliente, que é o foco central do negócio, as pessoas devem trabalhar de maneira integrada durante todo o fluxo de processamento que necessariamente cruza as fronteiras das áreas. Mas, para cumprir com as metas departamentais, que é o foco central da operação, da forma como estão estruturados os departamentos, com seus objetivos específicos, as pessoas trabalham de maneira isolada. E a causa de tudo isso aí é a própria filosofia administrativa, o paradigma vigente da gestão por departamentos. Ok. Como é que se elimina essa contradição? Como é que a gente pode resolver esse dilema de que as pessoas deveriam trabalhar de maneira integrada, mas acabam trabalhando de maneira isolada? Ok? É sobre isso que a gente vai ver, então, qual que seria o antídoto. Tá? Para fazer isso, nós vamos ver aqui um diagrama que vai ilustrar o que eu chamo de o paradigma da fragmentação. Ok? Já discutido em outros vídeos do canal, você pode buscar lá no canal, no campo de busca, digita o paradigma da fragmentação, você vai ver alguma informação complementar ao que eu vou falar aqui. Mas é o seguinte, aquele quadro que nós vimos de uma contradição fundamental, quando essa contradição não está resolvida e a gestão por departamentos não resolve, claro, ela é a causa raiz dos problemas, aparece isso aqui, como um efeito indesejável, como um problema crônico, que é a complexidade de administrar um sistema de negócio. Então, essa frase traduz isso. A gestão do sistema de negócio é uma atividade muito complexa. E para contrapor-se a esse problema, para tentar dar uma solução para esse problema, o que as pessoas fazem? Justamente trata de gerenciar a empresa através de áreas de responsabilidade funcional. Então, peraí, vamos dividir essa complexidade em partes gerenciáveis, cada qual cuidando de um aspecto específico. Então, a gente vai ter aqui um pessoal de produção, vai ter um pessoal de finanças, vai ter um pessoal comercial, etc, etc. Ok? É uma forma de tentar responder essa complexidade, fragmentando a complexidade em partes mais gerenciáveis, que seriam os departamentos. Ok. Qual que é a intenção de fazer isso? Qual o benefício que se obtém com essa divisão nas áreas funcionais? É porque a gente precisa dar respostas técnicas aos temas operativos de curto prazo. Eu preciso de gente que tenha critérios para dar decisões sobre finanças, sobre recursos humanos, sobre TI, etc, etc. Ok. E isso aqui, essas respostas com critério técnico às questões do dia a dia, é necessário para ter uma gestão eficaz do sistema de negócio. Agora, por outro lado, para fazer gestão eficaz, também é necessário responder aos temas estratégicos
de longo prazo. Porque toda empresa, a princípio, quer se perpetuar no mercado, quer prosperar, quer crescer. E para responder a esses temas estratégicos de longo prazo, as pessoas, especialmente os líderes, os gestores, deveriam gerenciar a empresa a partir de uma visão sistêmica. E aqui nós estamos diante de um conflito. Por um lado, é necessário gerenciar a empresa através de áreas de responsabilidade funcional, mas por outro lado, é necessário gerenciar a empresa a partir de uma visão sistêmica. E são coisas opostas. Aqui temos um conflito administrativo. Como essa pressão do dia a dia, do mercado, dos clientes, ela é imperativa, as pessoas dão uma falsa solução a esse conflito que está ilustrado aqui nesse diagrama. A propósito, esse diagrama, para você que não reconhece, é uma técnica chamada nuvem de conflito que ajuda a gente justamente a estruturar o conflito e a resolvê-lo de uma forma inovadora com uma solução ganha-ganha. E a propósito também, abrindo um parêntese comercial aqui, na plataforma Resolve Guru, você vai encontrar um curso completo de nuvem de conflito, que é uma técnica muito poderosa. Fecha o parênteses, vamos continuar aqui com a nossa discussão. Então, a forma de não resolver um conflito desse tipo, conflito profundo que provoca um sintoma negativo importante, a forma de não resolver é uma falsa solução ganha-perde. O que acontece? Pela pressão do dia a dia, do mercado, as pessoas, os gestores, priorizam isso aqui, continuamos e priorizamos a atuação nas diferentes áreas e sacrificamos esse outro lado, né, que é administrar a partir de um ponto de vista global o sistema de negócio. Isso não resolve o conflito, o sintoma da complexidade continua, porque apesar, né, e talvez justo por causa de dividir a empresa em áreas de responsabilidade funcional, que são os departamentos, a coisa continua complicada. Ok. Como que a gente resolve um conflito com uma solução ganha-ganha? Aqui nós temos que, usando essa técnica da nuvem de conflito, a gente tem que identificar pelo menos uma premissa, uma suposição que está muitas vezes tacitamente aceita aqui atrás, a gente não tem muitas vezes consciência disso, a gente aceita essa premissa ou parte dela sem maior questionamento, assumindo que seja válida, né? Então, se a gente considerar, se a gente encontrar aqui, melhor, uma premissa que seja mentira ou que seja questionável, nós abrimos a porta para uma solução ganha-ganha, ok? Vamos ver aqui, nesta parte do diagrama, qual é a premissa que está por detrás quando a gente pensa que para dar respostas técnicas a temas operativos de curto prazo, a gente deva gerenciar a empresa, dividindo a empresa então em departamentos. A premissa tacitamente assumida aqui, que justifica esse vínculo lógico entre essa ação e esse requisito, está formulada da seguinte forma aqui, né? Tem uma frase que vai aparecer aqui que é a premissa. Eu vou ler, né, para você ver que faz sentido lógico. Para dar respostas técnicas a temas operativos de curto prazo, devemos gerenciar a empresa através de áreas de responsabilidade funcional, porque essa é a premissa, trazendo à tona essa premissa que estava escondidinha aqui. É porque se cada área cumprir os seus objetivos, a empresa como um todo vai bem. Agora, se a gente colocar um olho crítico nessa afirmação, eu creio que a sua própria experiência vai confirmar que isso aqui é uma mentira. Ok? É muito comum, na realidade do dia a dia, as pessoas priorizando seus objetivos diários, provocar conflitos, provocar ineficiências, né? Tenho certeza que você vai se lembrar de vários casos aí. Por exemplo, o departamento comercial, para cumprir suas metas, chega no final do mês, empurra pedidos, trata de fechar pedidos, empurra pedidos, digamos assim, força vendas para os clientes. Isso provoca picos, né, para a produção, às vezes falta capacidade, e aí começa toda a história que você já conhece. Para citar apenas um exemplo. Ok. Então, é uma premissa falsa. Até pela teoria dos sistemas, se pode demonstrar que isso não é verdade, né?
existe um axioma, um ponto de partida da teoria de sistemas que diz que a otimização das partes não vai levar a uma otimização do sistema como um todo. Ao contrário, produz a suboptimização do desempenho geral do sistema. Okay? Vamos ilustrar com um caso aqui, né? Fazer uma analogia. Vamos supor o seguinte, nós vamos construir uma imagem do rosto feminino mais bonito do universo. Então a gente vai, e entre bilhões de pessoas, né, de mulheres, a gente vai procurar o par de olhos mais fascinantes. Colocamos na imagem. Aí a gente vai procurar, né, o rosto, né, mais bonito, e depois as orelhas, né, o cabelo, o tom da pele, tudo isso nós vamos buscar isoladamente as partes mais bonitas. Ou seja, que o nosso critério está no ponto máximo aí de beleza. É claro, eu creio que você pode intuir isso, que o rosto final não vai ser o rosto feminino mais bonito do universo. E por quê? Qual o elemento que tá faltando aí? Obviamente, a harmonia, a integração das partes. É exatamente isso que acontece numa empresa. Ok. Então, como que a gente resolve isso? Se essa premissa é mentira, então deve haver formas de dar essas respostas técnicas a temas operativos de curto prazo, sem que a gestão da empresa seja feita de maneira isolada. Qual será isso? Aqui nós precisamos regressar à origem daquele slide anterior. Então, regressando aqui ao nosso ponto de partida, que daqui nasce aquela contradição fundamental, o que está acontecendo aqui? Pelo fato da estrutura departamental e cada área estar buscando seus objetivos isolados, o que acontece? O fluxo, como a gente já viu, fica fragmentado, tem o seu desempenho prejudicado em qualidade e prazo, ok? Porque se priorizam as atuações das áreas. Então a solução está em fazer justamente o oposto. É priorizar o fluxo ágil e eficaz de criação de valor para o cliente, subordinando e integrando de fato as contribuições do pessoal das diferentes áreas. Ok? Não se trata aqui de repetir ou tentar repetir o que nunca funcionou na prática nos anos 90, que foi a reengenharia de processo. O que os mentores da reengenharia de processo, Michael Hermer, inclusive, pregava? Dizia o seguinte: como é que se implementa a reengenharia de processos? Destruindo essa estrutura. Já não tem departamento, é só processo. Não funcionou e nunca poderia ter funcionado. Por quê? Porque as respostas às solicitudes dos clientes, e aqui estou falando só do cliente, mas depois a gente vai ver que a coisa se amplia para as demais partes interessadas no negócio. A resposta ágil e eficaz depende de pessoas com conhecimento especializado nas diferentes áreas. Portanto, a gente precisa, para esse processamento ágil e eficaz, de contar com critérios técnicos de pessoas comerciais, pessoas de marketing, pessoas de produção, pessoas de engenharia, etc. Como já ensinava Kaori Ishikawa nos anos 60, ele pregava o Cross-Functional Management, quer dizer, é preciso integrar a estrutura vertical ao fluxo horizontal de criação de valor, que é o que ele chamava de Cross-Functional Management. Okay? E fazia analogia, inclusive, você tem uma tela. Para você ter uma tela, você precisa de trama e urdidura. Uma não funciona sem a outra. Okay? São as duas coisas que têm que se integrar. Então, a solução geral passa por integrar os fluxos de criação de valor para o cliente e demais partes interessadas, subordinando as áreas, as contribuições das pessoas das diferentes áreas envolvidas nesse processamento. E isso aqui a gente vai chamar de padronização integrada dos processos transversais, dos processos interdepartamentais. Essa é a solução poderosa para esse dilema que aparece aqui.
Então, o que vai romper como a solução ganha-ganha esse conflito é essa padronização integrada de processos, cujo nome metodológico é gestão do sistema de negócios através de processos. Abreviadamente, gestão por processo. Ok, por que isso aqui resolve? Porque se eu tenho esses processos integrados com fluxos ágeis de criação de valor, com critérios técnicos que dão boa qualidade às respostas envolvidas no fluxo, eu consigo dar essas respostas técnicas de forma consistente, de maneira padronizada, ok? Através de processos desenhados para fluir entre as áreas. Também ela mata esse conflito por aqui, porque você vai ter processos que são técnicos, que são operacionais, que vão dar essas respostas com critério departamental, funcional, e você vai ter também, na estrutura de processos do sistema de negócio, processos de gestão, processos que existem para dar esse tratamento a partir de uma visão sistêmica para todo o sistema de negócio. Isso nós vamos ver com mais detalhe adiante como é que se faz tudo isso, ok? Então, essa é a injeção, como a gente diz aqui na gíria da nuvem de conflito, a injeção que nós vamos colocar na realidade atual para romper com aquele paradigma da gestão por departamentos e instituir um novo paradigma substituto da gestão por processo. Vamos discutir agora, usando a mesma técnica da nuvem de conflito, outro problema, outro efeito desejável, um problema crônico, que resulta daquela forma de trabalhar isoladamente nas áreas. O fato de que os incêndios são crônicos no nosso dia a dia. Eu tenho quase certeza que, porque já perguntei isso a milhares de pessoas, quanto tempo, que parte do seu tempo produtivo é desperdiçado em reagir a problemas, urgências, imprevistos. E a média das respostas sinceras, está em torno de 70% do tempo das pessoas está dedicado a resolver problema, incêndios, urgências do dia a dia. Então isso aqui é muito sério. Ok, como que as pessoas, especialmente os gestores, okay, que têm que tomar decisões a respeito dessas urgências, desses incêndios, o que eles fazem? Certo? Então, para se contrapor a isso, o que a gente deve fazer, diz o gerente? Devemos dedicar nosso tempo a apoiar a operação. Isso diz o corpo de gerentes da empresa. Por quê? Diante de um incêndio, a quem é que as pessoas vão pedir ajuda? Elas vão olhar para cima no organograma e pedir ajuda para o chefe, porque ele é que tem, normalmente, conhecimento mais amplo, autoridade para tomar decisões e, por sua experiência, orientar o seu pessoal. Então, com isso, o pessoal, os gerentes, os gestores, são chamados, são puxados para o nível operacional. Então, acabam dedicando boa parte do seu tempo, em alguns casos, quase que a totalidade do seu tempo, para apoiar o pessoal a resolver essas urgências do dia a dia. Então, qual o benefício de fazer isso? O que se busca a dedicar esse tempo? Responder os problemas rotineiros que aparecem. Okay? E isso é necessário, realmente tem que dar uma resposta para esses problemas para fazer uma gestão eficaz do negócio. Por outro lado, e você vai notar a similaridade dessa nuvem de conflito com a anterior, por outro lado, para fazer gestão eficaz, também é necessário assegurar o bom desempenho futuro do negócio, para que a empresa se perpetue no mercado. E para assegurar bom desempenho futuro do negócio, dizem os gerentes, devemos dedicar nosso tempo à gestão propriamente dita do sistema como um todo o negócio. E aqui estamos com um conflito, porque o tempo do corpo gerencial é um recurso limitado e além do mais, não reciclável. Então, esse é o dilema, que nós podemos chamar aqui o dilema da atenção gerencial. Essa é a restrição das restrições da esmagadora maioria das empresas. Esse conflito entre o curto prazo e o longo prazo.
Como esse lado aqui dessa nuvem é muito forte, essa pressão é muito forte, então o pessoal acaba desenvolvendo uma falsa solução, ganha esse lado e perde o outro. Priorizamos isso quase que totalmente e deixamos esse outro lado relegado, não? A segundo, terceiro plano. Então, se você é um gerente, um executivo, eu creio que você sente esse dilema na pele, né? Você está sendo puxado muitas vezes para resolver temas operacionais e ao fazer isso você sabe e sente que está deixando de pensar com uma visão mais ampla, mais estrategicamente. Ok, para romper esse conflito vamos identificar pelo menos uma premissa que seja falsa ou questionável. Então vamos ver aqui, por trás dessa flechinha, por trás dessa afirmação aqui, para responder aos problemas rotineiros, devemos dedicar nosso tempo a apoiar a operação, porque ninguém mais pode fazer isso eficazmente, diz o gerente. E isso aqui, será que é verdade? Será que tem que ser verdade? Eu diria que isso aqui é questionável. Pode ser verdade, sim, dadas as atuais condições típicas resultantes daquela forma de trabalhar isoladamente, onde muitas vezes os papéis e responsabilidades não estão claramente definidos, especialmente nessas transações horizontais que cruzam as fronteiras departamentais, nesse envio de materiais, informações, no timing disso tudo aí. Existe o que eu chamo de zona cinzenta, as coisas não estão muito claras, não é muito preto e branco. Então, nessas condições, realmente pode ser que só o gerente tem os critérios, tem a claridade, tem a experiência e tem a autoridade para tomar certo tipo de decisão diante de certas situações. Então, mas isso não é uma lei da natureza, não tem que ser assim. Então vamos questionar isso aqui. Se isso aqui é questionável, então deve haver uma forma de romper o conflito por aqui, encontrar uma injeção, uma ação, uma solução ganha-ganha que permita responder aos problemas rotinários sem que esse tempo todo dos gestores seja dedicado a apoiar o pessoal no tratamento de incêndios. E, de novo, essa injeção poderosa é a padronização integrada dos processos empresariais, porque esses processos vão deixar claro essas interfaces entre áreas nesse fluxo transversal entre departamentos. Vão estar claros os critérios de execução e as autoridades e responsabilidades correspondentes nos próprios processos, na forma como foram desenhados para ser eficazes e fluir, e isso vai ajudar a responder esses problemas rotineiros. Além disso, existem também processos que permitem gerenciar o sistema como um todo, feitos para isso, projetados exatamente para isso. Então, essa solução também resolve esse problemaço que as empresas vivem no dia a dia. Que são o cliente, obviamente, no centro das atenções, mas também colaboradores, acionistas, provedores, governo, comunidade. Todas essas pessoas têm que estar satisfeitas com o desempenho da empresa, porque todas colocam certa aposta, digamos assim, na empresa. Ok.
E por que aumentar e não simplesmente satisfazer? Porque estamos no mercado competitivo, então não basta só satisfazer o cliente, porque outros estão buscando esse mesmo cliente. Além disso, o cliente é um alvo móvel, ele está satisfeito hoje com o nível de desempenho de um produto ou de serviço, amanhã isso aqui já é o mínimo que ele espera, então a gente é obrigado a estar aí subindo, né, a altura da vara aí. Ok, então, objetivo, a estratégia de gestão de processos é aumentar a satisfação de todos os stakeholders. E qual é o caminho tático para chegar nesse objetivo? Como a gente vem discutindo, implementar a padronização integrada dos processos de negócio. E a palavra-chave aqui é integrada. Essas interfaces nesse fluxo interfuncional, interdepartamental. Agora, o grande desafio aqui não é técnico. Se você aprofundar na metodologia, eu vou entrar um pouco nessa área, né? Você vai ver que não existe uma dificuldade técnica, não é ciência aeroespacial isso aqui. A grande dificuldade, o grande desafio está aqui. É romper com um paradigma, com um mindset, com uma forma de pensar, uma mentalidade que durante séculos, digamos assim, né, está orientada a gerenciar a empresa através de áreas departamentais. E esse paradigma apareceu, a gestão por departamentos aparece como causa raiz em mais de 130 análises estratégicas que eu fiz apoiando diversas empresas clientes nos últimos 20 anos. Essa sequência de eventos aqui, que eu vou mostrar, esse lado direito aqui do slide, eu creio que vai soar familiar para você. Então veja o seguinte, trabalhamos em silos isolados, os feudos departamentais. Essa é a gestão por departamentos, o paradigma vigente na grande maioria das empresas. O que isso vai provocar, pelo próprio desenho organizacional, vai provocar interfaces ambíguas entre áreas, discrepâncias de autoridade e responsabilidade, nesse cruzamento, nesse fluxo interdepartamental de materiais e informações que constituem os processos empresariais. Pode ser que dentro das fronteiras do feudo departamental, tudo está normalizado, tudo está definido, temos procedimentos internos, etc. O problema está que tem que haver coordenação, tem que haver sincronização nesse fluxo transversal. Então existem essas interfaces, aquilo que eu estava mostrando como os murinhos lá naquele primeiro slide. Isso é a causa raiz de uma comunicação e fluxo de informação deficientes, cronicamente deficientes, que é, por sua vez, a causa raiz de muito incêndio e retrabalho que ocorre no dia a dia, como a gente já está comentando. Lógico que a tropa de bombeiros se mobiliza e vai tratar de apagar incêndio, que é uma atividade custosa. As soluções dadas nessa pressão para apagar um incêndio, a qualidade das decisões não são tão boas e tudo isso acaba trazendo lentitude organizacional. Muito desses problemas, dessas ações corretivas, a gente contorna, resolve casa dentro, mas eventualmente alguma parte acaba escapando e provocando insatisfação do cliente, perda de competitividade, etc. Então, eu já fiz essas análises em empresas de diferentes tipos de negócio, diferentes ramos de atuação, em diferentes países, diferentes culturas, digamos assim, e você observa isso aqui. Basicamente, essa é a sequência mortal que culmina com esses vários efeitos indesejáveis aqui. E a causa raiz? Esse paradigma administrativo. E por aí começa, então, a questão da gestão por processos, com uma filosofia administrativa, uma mudança de paradigma para substituir esse paradigma obsoleto da gestão através de departamentos. Então, uma definição do que é a gestão por processo, aqui está a minha definição. É uma filosofia administrativa que subordina e integra as áreas funcionais da empresa aos fluxos de criação de valor para os stakeholders de um sistema de negócios. Então, começa, reforço, com uma mudança de mentalidade, adotar uma nova filosofia de gestão, com esse objetivo de promover essa integração, agilidade
e qualidade na atenção das necessidades dos stakeholders. Essa filosofia, esse novo paradigma, está apoiado ou se constrói a partir da adoção de certos princípios. São 4 princípios que eu vou mostrar aqui, ver se você está de acordo com eles. São na forma de 4 afirmações. Okay? Primeiro, o sucesso sustentável só será possível se mantivermos satisfeitos todos os stakeholders. Claro, a gente tem que satisfazer os clientes. Mas como é que eu vou satisfazer o cliente de maneira consistente se o colaborador não estiver satisfeito? Impossível. Se os fornecedores também não estiverem satisfeitos, né? Se os acionistas não estiverem satisfeitos, etc. Então, todos esses grupos de pessoas têm necessidades e para a perpetuação, para a sustentabilidade do negócio no mercado, essa gente tem que estar satisfeita. Segunda afirmação, segundo princípio, a resposta a essas necessidades dos stakeholders deve dar-se de modo sistemático, através de processos interfuncionais, projetados, desenhados para esse fim, de satisfazer as partes interessadas pertinentes. Ok? Isso é o mesmo que dizer que é impossível satisfazer consistentemente as necessidades dos vários stakeholders com aquele paradigma da atuação isolada nas áreas departamentais. Por que eu posso afirmar isso? Eu creio que você concorda comigo. Porque é impossível, pensa bem, é impossível criar valor consistentemente para as partes interessadas sem envolver a atuação de pelo menos 2 ou mais áreas da empresa. Eu não consigo imaginar uma situação onde a criação de valor apreciada como tal por um stakeholder dependa exclusivamente de uma área, de um departamento da empresa, isolado. Tá? Então, é necessária essa questão da integração, dos processos interfuncionais para poder, de maneira sistemática e em constante evolução, atender essas necessidades que, a propósito, também são cada vez mais exigentes. Terceiro princípio, a simples padronização de processos não é suficiente para assegurar a eficiência empresarial. Se você for uma empresa e perguntar se vocês têm processo, tem certeza que quase que 100% das respostas vai ser claro, tem um processo há anos. Aí mostra para mim, vão te abrir uns manuais, uns procedimentos, tá certo? Mas você vai ver de perto, na operação, são procedimentos feitos debaixo da mentalidade da gestão departamentalizada. Você tem processos, pode ter fluxo, diagrama de processo, fluxograma, tudo isso aí, procedimentos, mas são ilhas de processos, porque o paradigma vigente, quando isso foi criado, era padronizar as áreas. Muito raramente, eu nunca vi na minha experiência aí, sem que fosse através de gestão de processo, que alguém me mostrasse um processo verdadeiramente integrado, né, e fluindo de maneira sincronizada, etc., entre áreas empresariais. Okay? Fato é que tem muita empresa com manual de processo, com certificação em várias normas, mas ainda continua padecendo de problemas de competitividade. Ok? Então, terceiro princípio está aí. A propósito, se você não concordar com nenhum desses 4 aqui, ou discordar de algum, coloca para mim os seus comentários, tá? Porque se isso aqui não é verdade, então tudo que eu vou dizer daqui para frente não tem sentido, porque tudo parte desses 4 princípios, ok? Especialmente esse último, que é uma afirmação muito forte. Aqui diz, só a padronização integrada a partir de um modelo sistêmico é capaz de assegurar uma operação altamente eficiente. No ambiente competitivo de negócio de hoje, é necessário assegurar essa operação altamente eficiente. Não basta ser mais ou menos eficiente, medianamente eficiente. Não, é necessário buscar alta eficiência operativa, de maneira crescente, constante evolução, melhoria contínua, buscando a excelência empresarial. E aqui, essa afirmação de que só a padronização integrada
é capaz de assegurar isso. O contrário disso seria pensar, e esse é o grande equívoco, né? Pensar que se cada parte faz a sua parte, então o sistema como um todo vai funcionar no seu ponto ótimo. O que já discutimos não é verdade. Ok, então esses são os 4 princípios da gestão por processo e sobre isso se constrói toda a metodologia. Isso, uma vez implementado a médio e longo prazo, vai provocar uma mudança da cultura organizacional. E é uma mudança radical. Aqui vamos mostrar uma tabela, uma coluna à esquerda e uma coluna à direita, que gestão do processo vai permitir fazer essa transição. Além dos benefícios econômicos, de agilidade dos processos, também há um benefício de uma mudança cultural mais adequada ao ambiente competitivo de negócio. Então eu vou contrastar aqui a cultura chamada departamentalista e a cultura de processo. Primeiro essa pergunta, quando aparece um problema, alguma coisa não está bem, normalmente na cultura departamentalista a pergunta é, quem foi? Quem que causou o problema? Já no ambiente de processos a pergunta não é quem foi, porque estamos trabalhando em equipe para que o processo flua, mas sim a pergunta, por que aconteceu isso? Qual foi a causa? Onde foi que a gente, como equipe de processo, falhou? O que é que causou o problema? Ok? Obviamente, se você parte dessa primeira pergunta, quem causou o problema, você vai ter uma porção de gente reativa, defensiva, a verdade não vem à tona, não é? Porque ninguém gosta de se expor num ambiente que vai produzir o medo das pessoas, né? Medo nas pessoas. Enquanto que aqui, ante a pergunta, o que foi que causou o problema, imediatamente a atenção se volta para o processo e as causas que podem ter originado o problema. Ok, isso aqui já comentamos, não é? Não vou redundar aqui. Também já comentei sobre isso, né? As pessoas se veem assim, fazendo os seus trabalhos da sua área isoladamente. Aqui o pessoal já amplia a visão, não, eu faço parte, trabalho nessa área, mas faço parte, né, de um processo mais amplo, que eu tenho fornecedores e clientes internos, estamos integrados. Ok, os objetivos no ambiente de processo deixam de ser objetivos e metas departamentais para ser um ambiente de colaboração da equipe de processos para atingir os objetivos empresariais, objetivos do negócio, resultados desse fluxo integrado que é o processo. Okay? Então é um clima muito mais de colaboração entre as pessoas, entre as equipes de processo. Obviamente, em vez de reforçar o individualismo, a gente reforça o trabalho em equipe. Se você pergunta nessa estrutura departamental, para quem que você trabalha? Pergunta para um subordinado. Ele vai olhar para cima no organograma e vai dizer, eu trabalho com o meu chefe. Okay? Nesse ambiente, a resposta é bem diferente. Eu trabalho para o meu cliente, seja cliente interno ou externo, o cliente do meu processo, ao qual eu sou parte, e o meu chefe me ajuda. O meu chefe hierárquico da minha área funcional me suporta nisso aí. E aqui tem uma grande mudança no papel que tem os gerentes, gerentes departamentais, gerentes funcionais, gerentes de área. Aqui nesse ambiente, ele é o controlador do placar, controlador do trabalho. Ele diz, mobiliza os recursos, olha, agora a sua prioridade é essa, você aqui vai para o outro lado, isso aqui. Então, ele está definindo como que as pessoas trabalham, ok? Dando as prioridades. Agora, no ambiente de processo, isso já está projetado, já desenhado, definido pela própria equipe de processo, líder e membros da equipe do processo, ok? Então, qual o papel que resta para o gerente departamental? Ele passa a ser um coach, passa a ser um treinador da sua equipe, passa a ver se esse pessoal tem os conhecimentos, as habilidades, o perfil, uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, vendo os diferentes papéis na estrutura de processo. Mas é uma mudança radical no papel dos gerentes.
O benefício disso, que no ambiente de processos, finalmente os gerentes vão poder se dedicar aos seus processos de gestão, né? E vão ser liberados daquela pressão de estar metido até o pescoço na operatividade, apagando incêndio, etc. Se você comparar essa coluna da esquerda com a coluna da direita, é uma grande mudança. Não digo que todas as empresas estão 100% de um lado ou 100% do outro, mas certamente, numa empresa que trabalha no esquema tradicional de gestão de departamentos, predomina, com certeza, esse lado esquerdo. E a gente quer migrar, obviamente, um ambiente muito mais favorável, muito mais produtivo, competitivo, para esse outro lado, estabelecendo como resultado uma cultura de processo. Por falar de processo, uma definição de processo. O que é um processo empresarial? É um conjunto de atividades afins que vão realizar um resultado, cumprir um resultado relevante para o cliente. Eu coloco aqui uma condição, tem que envolver pelo menos 2 ou mais cargos distintos, não pode ser atividades que faz uma só pessoa. Isso aí não configura um processo empresarial. Provavelmente, se são atividades sequenciais que faz uma só pessoa, isso aí é parte de um processo mais amplo, com fronteiras, né, e cruzamentos aí interfuncionais. Então, se estabelece naturalmente esse conjunto de atividades que cumpre uma finalidade relevante para o cliente, interno ou externo, não é? E para que isso funcione, aparecem os fornecedores também, internos ou externos. Tanto no ambiente de manufatura, quanto no ambiente de serviços, ou qualquer outro tipo de instituição. Então, de maneira genérica, qual que é o objetivo de um processo? O que a gente está buscando em todo e qualquer processo? Esse objetivo aqui. Fornecer ao cliente interno um trabalho de qualidade superior, de modo que o cliente externo receba um produto ou serviço de alta qualidade no menor prazo possível e ao menor custo necessário. Essa equação aqui, não é, de prazo, qualidade e custo é o que podemos definir como valor percebido por esse cliente do processo, seja interno ou externo. Então nós queremos máxima qualidade, com mínimo tempo, máxima agilidade e mínimo custo necessário. Não é o mínimo custo possível, porque aí a gente começa a comprometer a qualidade também. Então, em poucas palavras, os processos existem, são criados para cumprir essas finalidades que criam valor para os stakeholders. Ok, aqui foi então nossa primeira sessão. Vou colocar agora umas perguntas de revisão conceitual, alguns pontos-chave do que foi colocado aqui. Essas perguntas têm o mesmo estilo da prova final de certificação, se você está interessado em obter o seu certificado GPP Champion, é o mesmo estilo de pergunta. Então, leia todas as alternativas e escolha aquela que dá uma resposta mais completa, mais correta, digamos assim, ok? Preste especial atenção a essas perguntas com a lógica invertida, que pede para marcar a alternativa falsa, ok? Então, eu vou projetando, você lê, interrompe o vídeo e marca ou seleciona anota aí a tua resposta. Depois você confere, na descrição do vídeo estão as respostas corretas. Faça esse exercício e se você tiver dúvidas, ok, sobre o que foi colocado aqui ou comentários a fazer, coloca na seção de comentários dessa aula que eu vou responder a todos eles.